Código de Processo Civil, artigos 430 a 449, subseção 2 da arguição de falsidade. Artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Artigo 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Subseção 3. Da produção e da prova documental. Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente às partes. Artigo 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses fatos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Artigo 436. A parte intimada a falar sobre documento constante dos autos poderá: 1. Impugnar a admissibilidade da prova documental. 2. Impugnar sua autenticidade. 3. Suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. 4. Manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, se não admitindo alegações genéricas de falsidade. Artigo 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Artigo 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: 1. As certidões necessárias à prova das alegações das partes. 2. Os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, o Estado, Distrito Federal ou municípios ou entidades da administração indireta. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 1 mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das quais forem indicadas pelas partes e, em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Seção 8. Dos documentos eletrônicos. Artigo 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional
dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. Artigo 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Artigo 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Seção 9. Da prova testemunhal. Subseção 1. Da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Artigo 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: 1. Já provados por documento ou confissão da parte. 2. Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Artigo 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Artigo 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Artigo 446. É lícito à parte provar com testemunhas: 1. Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. 2. Nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Artigo 447. Pode depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º. São incapazes: 1. O interdito por enfermidade ou deficiência mental. 2. O que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. 3. O que tiver menos de 16 anos. 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depende dos sentidos que lhe faltam. Parágrafo 2º. São impedidos: 1. O cônjuge, o companheiro, o ascendente ou descendente, em qualquer grau, e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. 2. O que é parte na causa. 3. O que intervém em nome de uma parte como tutor ou representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado, e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Parágrafo 3º. São suspeitos: 1. O inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. 2. O que tiver interesse no litígio. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 5º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhe atribuirá o valor que possam merecer. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos: 1. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro ou aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 2. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Artigo 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar o depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la.